Nosso primeiríssimo arcano maior é a carta do louco, carta de número 0 no tarô. O louco representa novas jornadas, novos inícios e liberdade. É uma carta que fala que novas jornadas estão por vir. Ele também apresenta o arquétipo de uma pessoa que avança para sua jornada sem olhar para trás, sabe? Mas em seu lado negativo, pode indicar impulsividade e falta de planejamento. Em uma tiragem amorosa, por exemplo, o louco pode indicar o começo de um relacionamento ou o início de algo novo dentro do relacionamento existente. Por exemplo, se ele estiver junto com a carta dos enamorados. E o nosso arcano de número 1 é o Mago. Ele é uma das cartas que eu considero mais poderosa no tarô, sinceramente, porque ele vai falar principalmente sobre o poder da manifestação que nós temos, a capacidade de transformar ideias em realidade, e o domínio de talentos, inteligência, comunicação clara, tudo isso. É uma carta muito positiva, que fala principalmente sobre você ter o poder de ter aquilo que deseja, basta manifestar. A seguir, nós temos a carta da sacerdotisa. É uma carta complexa e seu significado é meio diferente. Ela representa a introspecção, a necessidade de confiar em sua intuição e voz interior. Ela também fala sobre mistérios que serão revelados no tempo certo. E além disso, fala sobre paciência e sobre observar e refletir antes de tomar decisões. É uma carta meio difícil de ser interpretada em tiragens específicas, mas quando você entende o significado dela, fica bem mais claro. Em seu lado negativo, ela vai falar sobre isolamento, ficar muito preso no mundo interno, e sobre ocultações de informações e sentimentos. Se, por exemplo, em uma tiragem cair a sacerdotisa com a lua, saiba que tal pessoa esconde diversos segredos e é alguém que volta tudo para si mesmo. Então, fica a dica. Seguindo, nós temos a carta de número 3, a Imperatriz. A Imperatriz é uma das minhas cartas favoritas do tarô, gente, sinceramente, porque ela representa a energia feminina, a capacidade de dar e receber amor, carinho, paciência, tudo isso. Além disso, ela também fala de abundância e criatividade. É uma carta muito bela e positiva no tarô, sinceramente. Ela é a mãe que acolhe e é receptiva. O prazer não vem somente da criação, mas também da receptividade emocional. Se, por exemplo, ela cair numa tiragem junto com os enamorados, fala que o seu relacionamento é muito nutrido emocionalmente, e muito bom, e muito abundante. A carta de número 4 no tarô é o Imperador. E diferente da carta da Imperatriz anteriormente, que falava sobre energia feminina, essa carta vai falar sobre energia masculina. Em geral, essa carta fala de autoridade, estabilidade, controle, mas pode significar em sentidos negativos o controle excessivo e autoritarismo. Em tiragens que falam sobre vida financeira, o imperador é quase sempre bem visto, pois fala de estrutura, autoridade e controle financeiro. Por exemplo, se ele cair com o rei de ouros, ele vai falar de uma estabilidade financeira plena e muito bem sucedida. Depois, nós temos o Papa, arcano de número 5. O Papa vai falar principalmente sobre tradição, sabedoria espiritual e moralidade. É uma carta que fala principalmente entre buscas de ensinamentos, ética e conexões com o plano terreno e o divino. Tem um arquétipo de um guia sábio ou um professor confiável. Em seu sentido negativo, ela pode falar sobre rigidez, ou seja, seguir regras antigas, dogmatismo ou falta de flexibilidade, teimosia e entre outros aspectos. O próximo arcano é o arcano de número 6, os enamorados. Essa carta vai falar principalmente sobre união, relações fortes, parcerias e harmonias com as outras pessoas e projetos. Mas também ela vai falar sobre uma necessidade de tomar uma decisão sobre algum aspecto importante da sua vida e sobre escolhas. Quando a carta dos enamorados cai com alguma carta negativa ao lado, como por exemplo a temida Torre, vai falar sobre a desestruturação e desentendimento na relação e a união do casal ou parceria. Nosso próximo arcano maior é o Carro, carta de número 7 no tarô. Essa carta vai falar principalmente sobre vitórias, chegar a objetivos que você deseja com força de vontade e seguir um percurso de trabalho árduo. Fala também sobre determinação e controle sobre certas situações da sua vida. É uma carta de movimento, de crescimento e de ação, lembrando-nos que é sempre importante tomarmos iniciativas. A seguir, nós temos a Força, arcano de número 8 no tarô. Essa carta vai falar principalmente sobre a resiliência e se manter forte frente a desafios da vida. É uma carta que fala sobre coragem, determinação, resiliência e força no geral. É uma carta bastante simples e seu significado é bem tranquilo, mas que deixa uma mensagem clara para nós durante a tiragem. O próximo arcano maior é o Eremita, carta de número 9 no tarô. Essa é uma carta que fala principalmente sobre introspecção, retirada do universo social de forma saudável e necessidade de autoconhecimento também.
O eremita também pode ser visto como alguém de sabedoria elevada, como um professor, um guia ou algo do tipo. A Roda da Fortuna é o nosso próximo arcano maior, arcano de número 10. Ela é uma carta muito importante no tarô, gente, porque ela vai falar principalmente sobre os ciclos da vida, sejam eles bons ou ruins. Ela fala principalmente sobre mudanças inevitáveis, destinos e ciclos diversos. Então é uma carta bem completa que vai falar sobre mudanças inevitáveis que vão acontecer na sua vida, sejam elas boas ou ruins. Nosso próximo arcano maior é a Justiça, arcano de número 11 no tarô. Como o próprio nome dela já fala, ela vai falar sobre justiça em geral, aprendizado, principalmente as consequências pelas suas ações, sejam elas consequências boas ou consequências ruins, depende do que você faz e realiza. Mas no geral, essas consequências vão servir para significar um aprendizado novo, um aprendizado maior, tudo isso. O Enforcado vem como o próximo arcano maior, arcano de número 12 no tarô. Ele vem nos dizer principalmente sobre um momento de pausa para mudar de perspectiva e enxergar as coisas sobre uma outra ótica. Um momento de parar, esperar e não forçar ações. Aceitar o tempo das coisas sem tentar controlar tudo. Tudo é sobre uma questão de mudar de perspectiva para sair de uma situação ruim. Absolutamente tudo. O nosso próximo arcano maior é a Temida Morte, arcano de número 13 no tarô. Ao contrário do que muita gente pensa, a morte não fala de morte. É meio contraditório, sim, mas ela não fala totalmente de morte física, mas sim sobre uma morte de algo ou situação que transformará sua vida profundamente. Essa carta fala principalmente sobre mudanças profundas, desapegos e novos começos na sua vida. É uma carta que fala de transformação, não de morte física. A carta a seguir é o arcano de número 14, a Temperança. Essa carta é neutra, nem negativa, nem positiva. Ela vai falar muito sobre equilíbrio, harmonia e também moderação. Também pode falar um pouco sobre cura em alguns contextos. No geral, se ela cai em algo como um relacionamento, talvez, ela não vai falar sobre um relacionamento super emotivo e apaixonante, um relacionamento intenso, não. Mas também ela não vai falar sobre um relacionamento ruim ou péssimo. Ela vai falar sobre um relacionamento equilibrado e harmonioso, porque essa carta ela vai falar sobre harmonia e equilíbrio no geral. A próxima carta também é uma carta muito temida por muita gente. A carta do Diabo, arcano de número 15 no tarô. Essa carta vai falar muito sobre obsessão, vícios, apegos exacerbados, falando também de apego material e prisões autoimpostas. Só que essa carta, gente, tem um significado tanto quanto diferente. A carta do Diabo também vai falar sobre atos carnais, sobre sexo. Então, se ela cair uma tiragem amorosa, você precisa ver muito quais são as outras cartas que estão juntos a ela para ver o seu significado real. Porque um pode significar prisões, obsessões e vícios, apegos sobre aquela pessoa, e o outro pode significar atos carnais. Se a carta do Diabo já é temida por muita gente, a carta da Torre é onde o medo corre solto. Muitos consulentes e tarólogos têm receio dessa carta, gente, porque ela vai falar principalmente de desestruturação e desabamento de estruturas, sejam elas familiares, amorosas, financeiras ou entre outras. Mas é uma carta positiva no sentido que você não vai ter mais apegos, você não vai ter mais obsessões que te prendem, você estará livre, mesmo que seja um processo muito doloroso e de desestruturação. O próximo arcano maior do tarô, arcano de número 17, é a Estrela. A estrela vem depois da torre, ou seja, ela vai representar momentos de cura e de renovação espiritual, de esperança, de fé, cura interior, inspiração. Conecta tudo aquilo com a sua intuição, propósitos elevados e harmonia. Então, ela vai falar muito sobre fé, sabe? Ela vai mostrar muito sobre a vida espiritual também da pessoa e sobre momentos de cura, né? Cura espiritual, cura financeira, cura amorosa, tudo isso. O próximo arcano que nós temos é o arcano de número 18, a Lua. É uma carta que representa a intuição profunda, ilusões e um mundo do inconsciente. Essa carta fala muito sobre intuição, ou seja, ela tem uma forte conexão com os sentimentos e os sonhos. Mas ela também vai falar momentos de confusão, de enganos ou medos que parecem reais, mas não são reais. Vai falar sobre segredos revelados, o desafio de olhar para as próprias sombras e tudo isso. Essa carta também vai falar muito sobre o reino espiritual em si. Se a carta da Lua é o que falava do inconsciente, das ocultações, da intuição, o Sol vai falar do oposto. O Sol vai falar da clareza, da verdade, da alegria, do sucesso e da paz.
Essa carta é muito positiva, mas ela tem um lembrete muito importante. Cuidado para o seu brilho não ofuscar outras pessoas. Proteja e desenvolva o seu ego de forma saudável. É uma carta que vai falar muito sobre clareza mental, visões, verdades, tudo isso. Então, chegamos ao arcano de número 20 no tarô, o penúltimo arcano do tarô de Waite, o julgamento. O julgamento vai falar sobre despertar espiritual, a renovação e o renascimento. Essa carta mostra que um ciclo importante que terminou e que você recebeu um chamado para mudar a sua vida. Ou seja, ele vai falar um momento claro de tomada de consciência e de autoconhecimento. Chance real de recomeçar e deixar velhos hábitos para trás, hora de perdoar os erros do passado, tanto os seus quanto de outras pessoas, e renascer. Essa carta vai falar muito de renascimento. Por fim, nós temos a última carta do tarô de Waite, o arcano de número 21, o mundo. Aqui é onde a história do louco termina. Ou seja, vai simbolizar fim de um ciclo, a realização total, o sucesso. Ele mostra que um grande objetivo foi alcançado, ou seja, ele vai falar sobre colheitas também. Fim de ciclo, término de uma fase importante da vida, a vitória e a alegria por um trabalho bem feito, a sensação de paz, união e dever cumprido, mudança de lugar ou horizontes que se abrem. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que vocês tenham aprendido bastante sobre os arcanos maiores do tarô de Waite. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e até a próxima.